Bom dia, paz do Senhor, meu nome é Romulo Souza e hoje eu estou fazendo um vídeo diferenciado aqui no meu canal. Quem já é inscrito, quem já viu alguns dos meus vídeos sabe que no meu canal eu falo de vários assuntos, né? Eu falo de história, monarquia, dou minha opinião política acerca de alguma coisa, tento trazer algum react para entreter, até de desenho animado eu falo, né? Quando convém, né? E uma das coisas que eu muito gosto de falar é de fé. Gosto de falar da fé cristã, gosto de falar dos ensinos de Cristo. Então, geralmente, quando a pessoa me vê sem minha bandana e sem meu óculos escuro, e nos últimos tempos tem aquela espada que eu carrego nas costas, é porque eu tô a paisana e eu quero falar de um assunto mais sério, mais importante, que é estar relacionado às Sagradas Escrituras, estar relacionado com Deus, porque eu sou um cara cristão e eu levo as coisas de Deus a sério, né? Eu costumava fazer muito desse tipo de vídeo quando eu fazia aquela minha série Apocalipse para Leigos. Se você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, quer saber mais sobre o Apocalipse, eu tenho aqui no meu canal uma série de vídeos falando acerca dos capítulos do Apocalipse, né? De toda semana ao longo de 2020 eu fui falando capítulo a capítulo acerca do livro das Revelações. Bem, e nesse vídeo de hoje eu quero mencionar a Bíblia, né? Porque eu quero fazer um vídeo comentando acerca dessa última novela que estreou essa semana, essa novela da Record, a novela Gênesis, né? Que eu achei uma novela boa, interessante. E assim, cara, é lógico que eu vou falar algumas coisas positivas e outras negativas acerca da novela. Mas uma coisa que eu tenho a comentar, aliás, antes de entrar dessa questão, peço humildemente para você, se você achar que eu mereço, que você esteja deixando seu gostei, seu like, seu comentário, se inscrever no seu canal, inscrevendo esse canal, aumentar a relevância se assim você achar que eu mereço. Então, sem mais delongas, cara, o que eu posso falar acerca disso? A Record, cara, você pode falar o que quiser da Record. Pode falar o que quiser, bem ou mal, acerca daquela fazenda lá que insiste, aquela versão deles do Big Brother que eles insistem em passar. Pode dar do show de jornalismo, do Bispo Macedo se ele é um homem de Deus ou não. Você pode falar o que quiser da Record. Mas uma coisa eles acertaram, que é no caso das produções bíblicas. Que até antes disso não tinha nada igual, cara. A gente assistia a Globo sempre empurrando pra gente aquela ideologia progressista dela, né? Sempre cuspindo na cara da sociedade, cuspindo dos valores cristãos, dos valores familiares, dizendo, não, você tem que aceitar que seu filho é gay, porque se você não aceitar, você é homofóbico. Ah, não, porque isso aqui, sempre nos empurrando isso. Então o que acontece? Enquanto que a Globo continua até hoje com a ideologia progressista dela, querendo nos empurrar coisas que vão contra nossos valores cristãos, enquanto que o Silvio Santos ainda continua lá fazendo aquela novelinha das crianças, que eu não tenho nada contra, né? É melhor uma novelinha de criança do que uma novela de dois babados se beijando. A Record, ela postou algo diferente, né? Ela postou das produções bíblicas, né? Ela fez um teste lá com uma minissérie chamada A História de Esther. E depois disso ela foi passando, né? Sansão e Dalila, Rei Davi. Chegou lá aí fez uma primeira novela lá, os Dez Mandamentos, que chegou a ganhar um troféu imprensa, né? E ela tem acertado disso, porque a Record, ela sabe que o brasileiro, ele é um cristão, né? A grande maioria do povo brasileiro, aliás, é constituído de cristãos, né? E mesmo aqueles que não são nem católicos ou evangélicos, né? Que não vão à igreja nenhuma, são pessoas que acreditam em Deus, né? Mesmo seguindo outras crenças. E a Record ela acertou nisso, porque junto dessas novelas não só passa o ensino bíblico, como também alguns valores que o povo brasileiro tanto precisa. E realmente nós vivemos uma sociedade, cara, onde Deus tem sido deixado de lado. Então o bom dessas novelas, dessas produções, é que Deus está sendo lembrado. Claro que nem sempre eles acertam, né? Você vê
que das produções bíblicas eles acertaram em muito em novelas como essa novela que está sendo reprisada, Jesus, né? Rick e o Lázaro, que para mim, caraca, os três melhores produções, na minha humilde opinião, da Record são Jesus, Rick e o Lázaro e os Dez Mandamentos. Esses para mim são os top 3, né? Depois viram José do Egito e outros. Mas em algumas eles até erram, né? E tem algumas coisas que eles não precisavam ter feito, como uma tal de novela chamada Jezebel, cara. Cara, se eles tivessem feito aquela novela focando em Elias e Eliseu, eles teriam muito mais conteúdo bíblico do que aquela novela na qual, cara, sinceramente, cara, é uma novela que não precisava ter existido, cara, sinceramente. Ela é aquela Terra Prometida também, onde, sinceramente, cara, eu não gostei da Terra Prometida. Se tivesse matado a Aruna, a novela teria fluído melhor. Mas deixa isso para outro vídeo, né? Quem sabe eu não faço vídeos comentando cada uma das novelas, né? E eu confesso, eu assisto essas novelas porque são bíblicas, né? Claro que eu não assisto lá querendo saber da história de amor de tal personagem bíblico. Não, eu assisto por causa do conteúdo. Tanto é que na novela Jezebel, como mencionei aqui, foi tanta falta de noção que teve lá, cara, que eu preferi ir pro SBT assistir a novelinha da Poliana, né? Aí eu já tô contente. Tô contente. Então, ai, meu Deus. Mas o que eu posso falar acerca, finalmente, dessa novela Gênesis? Novela Gênesis, ela começou bem, cara. Ela já começou chutando, metendo o pé da porta, dizendo cheguei pra ficar. E, cara, o primeiro capítulo foi bacana, cara, né? Eu e o meu amigo T'Challa, nós vamos fazer uma espécie de podcasts, né? Eu não sei falar essa palavra, que nós vamos comentar mais detalhadamente acerca dessa novela, essa primeira semana que tá no hype e assim, muita gente tá comentando. Até meu professor lá da academia, lá, o professor Fernando, né, que o pessoal chama ele de Drax, porque o cara todo fortão, parece até o Drax do Guardiões da Galáxia, até ele tá assistindo essa novela, cara. E eu queria comentar algumas coisas acerca dessa novela, mas comentários rápidos, na minha humilde opinião, debaixo daquilo que eu estudei, cara, né? Que vale a pena a gente está pegando esses assuntos para comentar. Até porque, cara, a Record ela tem uma certa tradição de começar bem as suas produções e por alguma razão, ao seguir o rumo, às vezes ela dá muitos vacilos. Então eu queria comentar algumas coisas, né? Para começar com dinossauros, velho. Assim, cara, eu gosto tanto de dinossauro. Desde moleque eu gosto de dinossauro. Cara, eu tenho uma coleção. A editora Globo do Paco, da moleque, mandou uma coleção de 36 fascículos de dinossauros que você ganha até esqueleto pra montar. Rapaz, eu tenho isso até hoje, cara. E eu gostei daquela ideia, cara. Pra quem não sabe, claro, não tem dinossauros na Bíblia. Talvez até tenha, quando falam de Behemoth e Leviatã no livro de Jó, mas isso é outra coisa. Tá? O que acontece? Ali mostrou que o mundo ele não foi criado. Teria sido mais recriado, reconstruído, porque mostrou que os dinossauros foram extintos por causa da queda de Lúcifer, não é? E o que eu posso falar acerca disso? Bem, existe uma vertente da ciência, isso é ciência, chamada criacionismo. Quando você ouve ciência, você só ouve falar somente do darwinismo, né? Aquela história que o mundo se formou de uma explosão, que ninguém sabe como surgiu vida nesse planeta e os seres foram evoluindo. Essa é a linha darwiniana, né? Darwinista, né? Mas existe uma outra vertente chamada criacionismo, aonde nesse caso fala que o universo não foi formado, e sim criado por uma inteligência superior, né? E essa inteligência, esse designer inteligente, pode tanto ser ou não o Deus judaico cristão, não é? E assim, cara, e eu sou criacionista, velho, né? Tanto é que existem muitos cientistas que são cristãos que usam a ciência também para comprovar alguns fatos bíblicos. Eu posso fazer um vídeo falando acerca disso. Mas acerca dos dinossauros, né? Existe uma teoria, uma vertente, né? E vamos lembrar, quando eu falo vertente ou teoria, não quer dizer fato confirmado, não. É apenas uma suposição. Mas existe uma teoria em que os dinossauros existiram,
Aí, por causa da queda de Lúcifer, eles foram extintos e Deus reconstruiu esse planeta, não é? Como foi mostrado na novela. Apesar que também existe outras vertentes que falam que os dinossauros e os humanos conviveram juntos, né? Mas eu prefiro mais a que foi mostrado na novela, né? Então, foi lógico? Bom, para quem estuda o criacionismo, não, né? E eu achei legal isso, cara. A segunda coisa que foi comentar, que eu quero comentar acerca dessa novela é A Mulher que Tu Me Destes, né? Mostrou, como nós vimos, mostrou lá a história de Adão e Eva, todos felizes lá dentro do paraíso, todo mundo peladão, essas coisas, né, cara? E aliás, essa cena de nudez que teve na novela até me preocupou um pouco, velho, né? Então, mas o que acontece? Todo mundo, eu não preciso falar acerca do pecado de Adão, você já cresceu ouvindo falar disso, né? Mas o que eu quero pegar, fazer um comentário é acerca daquela frase de Adão. Quando Deus pergunta, Adão, cadê você? Ah, eu estou nu. Quem disse que tu tá nu? Falou, eu comeste do fruto. Adão disse, a mulher que tu me destes. Cara, raciocina comigo. Eva comeu o fruto. Tem gente que fala que o pecado é de Adão porque Eva não sabia. Não, a Eva sabia. A própria Bíblia mostra no diálogo dela com a serpente que ela sabia que não podia comer do fruto. Quando ela comeu do fruto e ofereceu a Adão, se Adão não tivesse comido o fruto, e Adão tivesse dito, Senhor, a minha esposa comeu do fruto, tem misericórdia dela, Deus poderia ter limpado Eva, a serpente seria punida, e a Eva teria sido limpa, e a humanidade não estaria do que está hoje. Não é? Mas, infelizmente, aquela topeira do Adão, né, foi e comeu do fruto. Né? Qual outra possibilidade poderia ter acontecido? Se Adão tivesse chegado diante de Deus e falado, Senhor, eu e minha esposa comemos do fruto, te desobedecemos e pedimos ao Senhor que nos perdoe, tem misericórdia de nós. Se Adão tivesse chegado a Deus e agido dessa maneira, confessando o seu pecado, o seu e de sua esposa, vamos lembrar que Adão era o chefe da casa, né? Com certeza, Deus poderia ter perdoado Adão ali, perdoado Eva ali, e só a serpente seria punida. Mas não foi isso que aconteceu. Adão chegou e disse, Senhor, a mulher que tu me destes, comeu do fruto, me deu do fruto e eu comi. E Eva jogou a culpa na serpente e a serpente se deu mal porque a serpente não tem braço, não podia jogar a culpa em ninguém, né? Então, aí o que acontece? Aí Deus fez aquela distribuição das maldições, né? Ao diabo, ó, colocar inimizade de ti e a mulher, que é a primeira referência a Cristo, a primeira profecia bíblica acerca de Cristo está aí. E colocarei inimizade de ti e a mulher entre a sua descendência e a tua descendência. Ela te pisará a cabeça e você ferirá seu calcanhar. Essa aí, Gênesis 3,15, é a primeira profecia acerca de Cristo. Né? A mulher multiplicaria a dor e o Adão teria que conseguir o seu sustento com o seu suor e foram expulsos. Quando Adão disse, a mulher que tu me destes, ele não estava só jogando a culpa em Eva, ele também estava jogando a culpa em Deus. Ele estava literalmente dizendo, ó Deus, eu não pedi mulher nenhuma, eu estava aqui legal, eu estava aqui me divertindo com o Simba, vendo o Simba brincar lá com a leoa, né, batendo papo com o macaco, você que veio aqui com a ideia de me dar uma esposa. Foi praticamente o que Adão fez. Jogou a culpa não só em Eva, mas em Deus. Porque ele não falou minha esposa. Ele falou a mulher que tu me deste. E isso traz um entendimento para nós. Porque muitas vezes nós costumamos jogar a culpa em tudo, né? Ah, tua vida tá uma droga? Você joga a culpa do seu chefe, você joga a culpa da sua esposa, você joga a culpa do governo, você joga a culpa do destino, né? Ah, eu nasci assim, ah, Deus, é Deus que me fez assim. Não. Mas a última pessoa que você culpa é a si mesmo. O ser humano tem que ser autocrítico. Você tem sim que se vangloriar, se orgulhar das suas conquistas, sabe? Quando eu falo orgulhar, não é se sentir orgulhoso, mas sim você ficar satisfeito com uma conquista que você fez, né? Agora, se é ao ponto de você não reconhecer os seus próprios erros, cara, é como Jesus fala, cara, o orgulho precede a queda. E foi o que aconteceu, né? Por que a Bíblia fala que é o pecado de Adão e não o pecado de Adão e Eva? Porque o Adão tinha a autoridade dada a ela por Deus. Adão deveria ter intercedido pela sua esposa. Adão deveria ter sido um homem de verdade e assumido o seu erro.
E agora nós todos pagamos o pato por causa daquele cérebro de Neandertal. Né? E uma coisa interessante que mostrou, né, que o Adão estava o tempo todo. Pessoas criticaram. Teve até publicação de feminista dizendo que Adão era machista, que a Bíblia é machista, porque Adão estava maltratando Eva. Cara, isso não mostra da Bíblia. Você tem que saber o que é Bíblia e o que é novela. Se a novela for seguir 100% o que está escrito na Bíblia, pode ter certeza, nem em português os personagens falariam. Eles falariam mais ou menos um sumério arcaico antigo que ninguém falaria, né? Mas no entanto, sempre dessas produções de época, né, seja uma história bíblica, ou uma novela que passa no século XVIII, ou um filme medieval, né, eles sempre adaptam, né, às vezes até colocando coisas do nosso cotidiano ali, para a gente se identificar um pouco com os personagens. Então, sempre tem coisa que é na novela e tem coisa que é na Bíblia. Claro que isso também não pode exagerar, né? Então, quando eles mostram lá aquele Adão lá o tempo todo brigando com a Eva, essas coisas assim, aquilo é da novela. Né? A Bíblia não fala que Adão maltratou sua esposa. No entanto, chega até a ser válido aquele Adão, porque mais à frente a gente viria um Adão se reconciliando com Deus, não é? Então ali na novela até chega a ser válido, porque se a gente parar para pensar os personagens, né? Eles acabaram pecando, saíram da presença de Deus, foram expulsos do paraíso, estão sujeitos à morte, estão conhecendo coisas novas. Agora eles conhecem o mal que eles não eram para conhecer, agora conhecem. Agora tem sentimentos como frustração, medo, sabe? Incertezas. Então chega a ser válido aquele Adão querer descontar sua raiva em Eva. No entanto, não é assim que a Bíblia fala, aquilo é da história. E acabou gerando uma coisa mais para o futuro. Agora, não quer dizer que a Bíblia é machista, até porque essas questões de machismo e feminismo não existem. E eu estou procurando falar rapidamente aqui, né? Porque aí, para poder entrar em uma outra questão que é as filhas feministas de Adão. Cara, aquilo foi. Cara, o que eu posso dizer? A Bíblia fala que Adão teve filhos e filhas. Adão não teve só Caim e Abel. Não. Se você parar para pensar que entre a história de a passagem lá, da expulsão do paraíso, até Caim e Abel, se passaram anos, então provavelmente, independente de quanto tempo se passou, provavelmente Adão e Eva já teriam tido muitos filhos, né? Não só Caim, Abel e filhas, como também alguns filhos pequenos. Ah, mas a Bíblia fala que depois de Caim que teve outro filho. Não, ele teve um filho no lugar de Abel que morreu. Ele teve 7 no lugar de Abel que morreu. Não quer dizer que depois de Caim e Abel ele não teve outros filhos homens. A gente tem que entender isso. Mas teve filhas? Teve. Né? Agora, aquela questão lá, cara, da filha de Adão, aquela filha feminista enfiando o dedo na cara do pai, dizendo: ah, não, porque os homens só te divertem. Ah, não, porque eu que cuido da mulher. Ah, ela que cuida das filhas. Então quer dizer que Eva não gerou nenhum, não pariu nenhuma delas, né? Ah, não, porque só nós trabalhamos. Ela comia verduras? Sim, quem plantou? Caim. Ela comia carne? Quem cuidou das ovelhas? Abel. Né? Ah, ela sabe fazer uma cesta, ela sabe levantar uma cerca, ela sabe arar a terra. Quem ensinou? Foi Adão. Então, qual história é essa que ela nunca precisou de homem? Esse é o maior mal do feminismo. Eu falo o seguinte: o único feminismo que eu respeito é aquele aonde a mulher consegue o sucesso pelo seu esforço, né, através do seu estudo, sua dedicação, mas sem deixar de respeitar os homens que já acompanharam até ali. Né? Agora, esse feminismo do meu corpo, minha regra, eu não preciso de homem, essas coisas, cara, esse movimento que defende aborto, cara, eu não tenho nada a pensar no seu desprezo por essa ideologia, tá? Porque esse feminismo fica colocando homens como se fosse inimigo das mulheres, sendo que, na verdade, a mulher foi criada para ser ajudadora do homem e o homem ser o provedor da mulher. Ambos se completam, né? E aquela história foi ridícula, cara. Foi ridícula, né? Sem mencionar aquela cantoria, meu Deus do céu, que cantoria foi aquela, cara? O Adão tá lá discutindo com a filha, enfia o dedo na cara do Adão e de repente a menina começa a cantar do nada, cara. Cara, eu não imagino isso aqui em casa. Quando eu era pequeno, tava lá. Porque
Cara, quem me conhece sabe que meu pai era um cara. Meu pai era um cara bem difícil, cara. Eu não imagino meu pai discutindo com minha mãe, gritando comigo, com meu irmão, e de repente meu irmão começa a cantar: Meu pai, tu é o ignorante, grita com a família a todo instante. Cara, se meu irmão fizesse isso, com certeza meu pai ia parar de gritar com a gente, porque ele não ia conseguir brigar e rir ao mesmo tempo. Eu ia me dar uma vergonha. E minha mãe ia pensar: Caraca, aquilo foi ridículo, velho, entendeu? O único momento de cantoria que teve da novela que eu vi lógica foi do louvor de Lúcifer no céu e o momento em que a Adão estava se reconciliando com Deus. Porque realmente, quando você ora a Deus, às vezes dá vontade de você louvá-lo, sabe? Sabe? Você tá naquele momento, sabe? Tão íntimo com Deus que você canta naturalmente. Com certeza você já deve ter passado por isso, ou orar ao Senhor. Agora, aquele hino feminista lá das meninas, lá as meninas deixando, né? Claro que teve um motivo para eles fazerem isso, porque futuramente a Caim ia ter que formar a cidade de Enoque, né? Só que a Bíblia fala que ele formou com a esposa dele, né? Com os descendentes dele, com a sua esposa. O que a novela deixou subentendido é que Caim fez uma cidade não só com a sua esposa, mas também provavelmente se relacionando com as outras irmãs, não é? Tá. Claro que também tem a questão do incesto, né? Pô, mas o Caim só tinha. Pô, mesmo que Caim tivesse só com a sua esposa, só com a sua esposa, essa esposa seria a irmã do Caim? Falou, cara, tem que pensar que eram os únicos seres humanos, né? Ou Caim se relacionava com a sua própria irmã, ou ele tentava se reproduzir com as macacas, né? Ai, meu Deus. Mas aquela questão foi ridícula, cara. Essa questão do feminismo. Cara, é uma coisa que não precisava ter colocado. E esse é o mal das novelas da Record. Às vezes ela. Ali. Tem, como eu falei, eles sempre vão tentar colocar alguma adaptação, algo mais para preencher um espaço, né? Porque a novela tem que ter um tempo de duração de um capítulo. Agora as coisas tem que ter um pouco de coerência, né, cara? Há 100 anos a filha não enfiava o dedo na cara do pai como é hoje. Agora imagina o tempo das cavernas, né? A outra coisa que eu quero comentar é acerca da oferta de Caim e Abel. Quero fazer um comentário rapidamente acerca disso, né? Por que eu quero comentar? Porque sempre que a gente pensa no sacrifício de Abel e Caim, a gente pensa que Caim ofertou para Deus o que é de ruim, não é? Ah, frutas podres e tal, como foi na novela. Cara, se isso tivesse sido verdade, o verdadeiro Caim talvez não tivesse tanto motivo assim para se revoltar, porque ele saberia que teria dado lavagem para Deus. Né? Eu sigo um pensamento diferente. Né? Do verdadeiro Caim, né? E talvez ele não tivesse ofertado frutas podres. Às vezes, quando você vê que depois de Caim da oferta, Deus ainda falou com Caim, né? A gente pensa que Caim com certeza tinha algum relacionamento com Deus. Talvez, né? Às vezes a ideia de ofertar, levar presente a Deus, talvez fosse até dele. Porque foi Caim, a Bíblia fala que foi Caim que primeiro deu a sua oferta. Depois Abel ofereceu o sacrifício. E quando a gente vê, cara, e por que eu estou comentando isso? Às vezes o motivo da raiva de Caim não é que ele não ofereceu nada de ruim, às vezes ele ofereceu melhor. Imagina só, você é um cara, imagina um trabalho que é cultivar uma horta. Já nos dias de hoje, tendo adubo, maquinário, ferramentas de ferro, enxada de ferro, às vezes é trabalhoso ter uma horta. Imagina um tempo das cavernas, onde os instrumentos eram feitos de osso, madeira e pedra, né? Sem conhecer direito as técnicas de adubação, debaixo do sol. Aí vai aquela fruta bonita, madura. Você oferta a Deus e de repente Deus rejeita. Ele atenta para o sacrifício de Caim, de Abel, né? Atenta para o sacrifício dele. O que pareceria bem lógico, porque para Caim, peraí, eu estou ofertando a Deus o melhor que eu produzi. E meu irmão está ofertando um bicho morto. Porque a oferta, o sacrifício tinha que matar lá a ovelha. Faria muito mais sentido Caim se revoltar com isso do que ele se revoltar porque deu lavagem para Deus. E agora, agora o que isso quer dizer? Quando eu leio a Bíblia não fala, primeiro, essa questão, que a oferta de Caim foi ruim. Não. Mas fala que Deus atentou
atentou para a oferta de Abel. E por que Deus atentou? Não quer dizer que ele não gostou da oferta de Caim, mas que ele atentou, prestou mais atenção, porque teve algo da oferta de Abel que de Caim não teve. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, ofertas de manjares era uma coisa que estava na lei. Ofertar a Deus cereais, frutas, produtos da terra, era uma coisa que estava na lei, né? Mas assim, também como ofertar animais, né? E no Antigo Testamento você tinha dois tipos de oferta. Pacífica, né? Não porque Deus vai me abençoar, e sim porque Deus me abençoou para entrar num culto a Deus, né? Uma oferta pacífica, um presente para Deus. E a outra expiação do pecado. Por que Deus atentou para a oferta de Abel e não de Caim? Porque aquele sacrifício, porque Abel sabia da história de seus pais, sabia que seus pais pecaram, que Deus deu a eles vestimentas de pele de animais, porque e um animal teve que ser sacrificado para cobrir o pecado dos seus pais. Então Abel estava intercedendo pela sua família. Enquanto que a gente não sabe qual era a intenção do coração de Caim ao ofertar as ofertas, né? Ou então até eram boas, mas Deus atentou mais para a oferta de Abel, né? O que a gente tem que até meditar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes você pode estar dando lá o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar louvando a Deus, mas se o seu coração não estiver diante do Senhor, aquilo que você está ofertando não é nada. Se você está lá cantando, Senhor, Senhor, te adoramos, te exaltamos, aí teu coração, Deus vê seu coração e você vê que você está em pecado, né? Te adoramos, ó Senhor. Mas Deus está vendo a sua mente. Você é o camarada que gosta de uma pornografia, que você gosta de um adultério, que é o cara que fala palavrão. O seu louvor não passa de cantoria para Deus, né? Ou seja, você pode ter a voz mais linda, se o seu coração não estiver conectado com Deus, é apenas cantoria, né? Agora, se você, por mais que a sua voz seja de uma taquara rachada, desafinada, mas se você está cantando de coração, para Deus isso é como um incenso suave. É por essa razão que Jesus fala: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? Por isso Deus atentou mais para a oferta de Abel e não para a de Caim. Não porque de Caim tenha sido ruim, mas Deus atentou para a oferta de Abel porque chamou mais atenção, o que não quer dizer que Deus não tenha gostado. Tanto que depois disso, Adão ainda falou com Caim, né? Falou com Caim. O que Adão disse para Caim? Né? Pera aí. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você vê aqui que Deus está aconselhando Caim, está falando com Caim. Agora, depois que Caim matou Abel, você vê que novamente Deus fala com Caim, né? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora malditos és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim: ó Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e me da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante da terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que te matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor no sinal a Caim para que não ferisse qualquer um que o achasse. Sabe o que isso me faz pensar? Que Deus não queria a morte de Caim. Deus queria perdoar Caim, porque Deus tinha, sim, uma intimidade com Caim. Então a gente sempre pensa que Caim era aquele revoltado lá. Ah, a gente não tem nada. Meu amigo, vocês vivem do início da humanidade. Não tem carro, não tem celular, não tem smartphone, não tem internet, não tem nada. Eles tinham tudo que precisavam. Mas mostrou ali um Caim revoltado, né? É provável sim
Mesmo tendo matado, que Caim tivesse alguma intimidade com Deus. Mas é lógico que depois disso, isso foi prejudicado, principalmente por causa do homicídio. Mas tudo que eu estou falando aqui é para ser refletido. Não estou falando que era ou não era. É apenas uma humilde opinião, não é? Porque nós sabemos que Caim depois formou uma cidade com o nome de seu filho Enoque e gerou uma descendência ímpia. Por essa razão é mais fácil a gente aceitar um Caim revoltado do que um Caim mais humano, digamos assim, né? E eu tô bem decepcionado na novela, porque chegou o capítulo lá de Noé, né? E não vi nenhum gigante, cara. Mas teve Lameque, né? Pegaram lá o descendente de Caim, Lameque, filho de Matusael, né? Mostrando ele como aquele homem polígamo, né? Que matava, que era violento, que com certeza era. E o colocou ele sendo pai da esposa de Noé, né? Agora, sabe uma coisa que é interessante? Matusalém falou da descendência de Sete, né? Que Sete teve Eno teve Jael, aí teve Matusalém. Poderiam ter contado a história de Matusalém, né? Mas contaram rapidinho, né? Aí de Matusalém, aí de Enoque, aliás, né? Contaram o filho de Enoque, o profeta que foi levado a Deus há 365 anos. Contou a história de Matusalém. E engraçado que falaram, o meu pai, mas não falou o nome do pai de Noé. Sabe qual era o nome do pai de Noé? Lameque. Peraí, aquele Lameque? Não, era outro Lameque, né? Aquele Lameque lá era filho de Matusael. Eu tô falando do Lameque, filho de Matusalém, né? Noé também tinha um pai chamado Lameque. Eles poderiam ter colocado isso na novela, não colocaram, né? Prefiro gastar tempo com aquele romancinho, né? Aquela história aquela história bíblica pré-diluviana de Romeu e Julieta. Cara, eu tenho uma raiva de história de Romeu e Julieta, cara. Eu tenho uma raiva desse tipo de história, cara. Um dia eu faço um vídeo explicando sobre isso, né? E por que eu tô indignado com isso? É que não teve um gigante até agora. A Bíblia fala que teve gigantes, os descendentes dos Nephilims, e até agora não vi um gigante de mais de 3 metros, velho. Esse é o meu comentário acerca, a minha mais de 32 minutos, a minha análise dessa primeira semana do livro de Gênesis, né? E infelizmente a Record tem essa tradição, ela começa bem, mas com o passar do tempo ela vai tropeçando em algumas coisas. Me falaram que vai ter 8 meses de novela. Então, cara, eu tô orando a Deus para que eles não fiquem de invencionice. E as coisas que forem da novela mesmo, que não tem respaldo, que esteja pelo menos coerência, cara. Porque, sinceramente, aquele feminismo das filhas de Adão, cara, aquilo lá. Eu e o T'Challa, nós vamos fazer um podcast, né? Eu falei certo agora? Falando mais acerca disso de uma maneira bem humorada, né? Bem, tá aqui o que eu penso acerca dessa novela. Tem a novela que pode prometer muitas coisas. E vamos orar a Deus para que tenha muita coerência, né? Para que essa novela seja tão boa quanto Jesus, tão boa quanto o Rico e o Lázaro, tão boa como os 10 Mandamentos, e que não seja algo como Jezebel e a Terra Prometida, porque, sinceramente, é como eu falei, se tivesse matado a Aruna, a Terra Prometida teria sido até melhor, cara. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Tudo que eu falei aqui na minha humilde opinião. Que Deus esteja abençoando vocês desse dia de hoje. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu espero que tenha sido proveitoso, pelo menos para você poder refletir, né? Muito obrigado. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.